Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos avançar para o capítulo 2, vamos estudar o texto de 1 a 23, mas inicialmente nós vamos ler apenas os primeiros 8 versículos. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos ter, ó Deus, a liberdade de culto, de podermos ter a Tua palavra em nossa língua, de tal maneira que nós podemos ler e entender o que ela diz. Obrigado, Senhor, pela graça de podermos ter a escola bíblica dominical, na qual nós aprendemos, crescemos, avançamos na fé, na esperança, na compreensão da Tua palavra e daquilo que ela nos diz. E agora nós te pedimos que o Senhor fale um pouco mais aos nossos corações, com base nesse texto que tem nos servido de base, o Evangelho de Mateus, e que nós todos saiamos daqui edificados, ó Deus, fortalecidos. Se estivermos, ó Deus, adormecidos, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos acorde pela Tua palavra. Se estivermos demasiadamente agitados, que o Senhor nos traga calma, Senhor, e tranquilidade através da Tua palavra. Se nós estivermos temerosos, que o Senhor nos traga encorajamento e paz no coração. Enfim, que a Tua palavra cumpra o bom propósito para o qual o Senhor a determinou nesta manhã. Nós te pedimos com gratidão. Em nome de Jesus, amém. Nesta porção do seu evangelho, Mateus vai atribuir a Cristo 3 nomes ou títulos do Antigo Testamento. Como nós já frisamos nas 2 lições anteriores, esse evangelista tem como interesse especial demonstrar que a vida e os atos de Jesus, têm um propósito de cumprir as promessas feitas no passado. Então, agora, ele mostra que esses nomes que estavam envoltos em mistério no passado, agora vão encontrar sentido, ou sentido pleno, pelo menos, na pessoa de Jesus Cristo. Porém, esse aspecto do cumprimento mais completo, além dele, há um outro aspecto também único em Mateus, que é o aprimoramento da própria história de Israel na história de Jesus. Lá na frente nós vamos ver uma série de outros eventos que vão mostrar isso, mas desde esse momento nós já começamos a perceber esses eventos. Desde aqui do início nós vemos a infância de Jesus ser assemelhada à infância de Moisés, como uma criança indefesa, perseguido por um algoz implacável, a exterminação de uma série de crianças na tentativa de destruir Moisés, e se repete também aqui na história de Jesus, o livramento dado pelo Senhor, que esconde a criança ameaçada, lá Moisés no cestinho, aqui Jesus é levado para o Egito. Então, uma série de eventos e circunstâncias que vão, de algum modo, marcar essa relação, essa semelhança entre a infância de Moisés com a infância de Jesus. Lá na frente nós vamos ver
né, que os ensinos de Jesus são assemelhados aos discursos de Moisés em Deuteronômio, mas isso é um assunto bem lá para frente ainda. E nós temos também aqui uma clara menção a Israel, que desce ao Egito levado por Deus e também depois sai de lá resgatado pelo mesmo Deus. Nesse aspecto em particular, o próprio Mateus identifica aqui o título de Filho de Deus, que era atribuído a Israel no passado, né, e ele associa também o êxodo de Israel ao êxodo de Jesus. Assim, Jesus é levado ao Egito por ordem do Senhor e depois ele também sai de lá por ordem do Senhor. Então, existe toda essa relação de semelhança. Há muitos assuntos, na verdade, que são correlacionados aqui entre o texto de Mateus e o Antigo Testamento, especialmente neste ponto aqui, as narrativas de Mateus são muito precisas e muito intencionais em relação a isso. Nós sempre falamos aqui que a vida cristã deve ser vivida de modo intencional. Isso porque a Bíblia é escrita de forma intencional. Tudo que é escrito aqui foi escrito por alguma razão, por um objetivo específico. E para nós entendermos o que a Bíblia diz, nós precisamos entender qual foi essa razão, qual foi esse objetivo. Da mesma forma, para entender o que e o porquê do que Mateus está dizendo aqui, nós precisamos lidar com os textos conectados. E é isso que nós vamos fazer, é assim que nós vamos caminhar com o texto nessa manhã. Procuro não distrair, evidentemente, dele, as ricas lições que ficam para nós, ok? Então, vamos ao texto aí, logo nos versículos 1 a 2, nós vemos aí o texto dizendo que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É interessante observar que, mesmo sendo um judeu, Mateus vai destacar aqui o caráter inclusivo do senhorio de Cristo no mundo. Cristo não veio ao mundo para ser o Senhor apenas de Israel, ele veio para ser o Senhor de tudo. E como rei legítimo e herdeiro de Davi, ele deveria receber o louvor. Mas veja que esse louvor não virá dos judeus, e sim dos gentios, de um povo pagão, estranho, num primeiro momento, as promessas feitas a Israel. Então, observe o andamento da narrativa. Ele diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, e eis que vieram os magos de onde? Do Oriente, para adorá-lo. Ou seria o certo? O certo seria dizer: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, todo o povo da Judéia e das circunvizinhanças vieram para adorar Jesus. Mas, estranhamente, não é isso que acontece. Ele diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, vieram os magos do Oriente para adorá-lo. Uma viagem do Oriente até a região onde Jesus havia nascido, ou pelo menos até Jerusalém, levava muitos dias. Era um tempo muito grande de percurso, muito penoso, com muitos perigos pelo caminho. E essa viagem foi empreendida por esses magos apenas com o objetivo de prestar adoração e homenagens a Jesus. Nós vamos perceber essa mesma dinâmica, mostrando que Jesus recebe o louvor dos de fora ao invés dos de dentro, porque aqueles para quem ele veio não o reconheceram. Nós vamos ver essa mesma dinâmica em outros evangelhos. Por exemplo, João, no capítulo 1, versículo 11, ele diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Já em Lucas, no capítulo 10, nós vemos, no capítulo 17, 11 a 19, nós vemos 10 leprosos que são curados, e só um samaritano retornou para dar glória a Deus. Então, é um fato que Jesus até destaca quando ele pergunta: não eram 10 os que foram curados? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ou seja, o próprio Jesus reconheceu que o seu povo não estava pronto para reconhecer nele o Messias e, portanto, dar a ele o louvor que lhe era devido. Já aqui em Mateus nós temos essas figuras que são enigmáticas, porque se fala muito pouco sobre elas vêm de muito longe só para adorar o menino rei Jesus. Muito bem, então, Belém da Judéia é uma expressão bem
bem clássica, né, aqui do Evangelho de Mateus, nesse sentido, porque ele quer especificar que essa Belém fica na Judéia, né, para fazer uma distinção clara de outra Belém que ficava ao norte. Então, a sua intenção é mostrar que a profecia de Miqueias, que vai ser citada mais à frente, ela está se cumprindo aqui, porque quando Miqueias vai fazer a sua profecia, e ele estabelece que essa Belém a qual ele se referia era a terra de Judá, ou seja, Belém da Judéia, não é? Então, além disso, como foi visto, Jesus é denominado filho de Davi. Davi, portanto, é o antepassado mais ilustre, mais conhecido de Jesus, mas não mais ilustre do que o próprio Jesus, que seria o seu descendente mais importante. Não é? Então, Jesus é o herdeiro da promessa de um reino eterno que foi feita a Davi, 2 Samuel, capítulo 7, depois você pode conferir. Não é? Davi também nasceu em Belém, capítulo 16, versículo 1 de 1 Samuel, ou seja, nada mais natural e legítimo que o seu herdeiro mais importante nascer também na sua própria terra de origem. Então, você veja que Mateus tem toda uma preocupação de fazer uma narrativa que não seja uma simples descrição de fatos, mas é uma narrativa que traz sentido ao que está acontecendo, que explica por que esse menino que nasce em Belém é tão distinto e tão importante em relação à história humana. Então, ele especifica aqui essas relações muito claras, tanto no aspecto da identificação de detalhes como esses que nós vimos, como também na ligação com as palavras, as profecias do passado. Aí nós vamos pensar um pouquinho sobre os magos, e é interessante que na época do Natal, né, uma das figuras que são mais usadas para exemplificar o Natal são os magos. Né? E quem são esses magos ou sábios que vieram do Oriente? Como nós já dissemos, não há muita informação sobre eles, não, mas o que sabemos é que no Oriente havia tribos, né, dos medo-persas, dos babilônios, que tinham grande interesse tanto por religião quanto pelo estudo das estrelas, tanto que a astronomia vem ali da região, né, do Oriente Médio, daquelas cercanias ali onde ficava esse povo, no Oriente, e fica evidente aqui no texto que eles desenvolveram algum tipo de fé em Deus e também detinham algum conhecimento sobre a esperança messiânica. O que é a esperança messiânica? É uma espécie de tradição espiritual que veio dessa promessa que Deus havia feito a Davi, né? A vinda de um Messias ideal da casa de Davi, que viria para ser um rei, que estabeleceria um reino que jamais passaria. Então, eles, de algum modo, tinham conhecimento dessas promessas. Lembramos que o Senhor dispersou Israel por várias partes do mundo antigo, não é? Por conta dos seus pecados, e até este ato de juízo divino acabou manifestando a graça de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor foi compartilhada por esses dispersos, né, no mundo onde eles estavam, nas regiões onde eles estavam. Agora, o conhecimento dos magos em si, né, não faz com que eles sejam convertidos a Cristo ou redimidos por Cristo. E isso é importante que se diga, né? A gente não pode ver nesses magos aqui aquilo que muitos acreditam que seja uma revelação fora da Bíblia que Deus concede a alguns povos para, com isso, alcançá-los para Cristo. Né? Não é isso que a Escritura nos autoriza a acreditar. O fato que interessa aqui para Mateus é que estes homens gentios, tendo um conhecimento tão precário em relação às promessas do passado, eles conseguiram enxergar no menino Jesus um valor que os seus próprios irmãos, que conheciam as Escrituras, não puderam identificar. Né? Então, é interessante que, enquanto os pagãos queriam adorar Jesus, os seus irmãos queriam matá-lo, queriam destruí-lo. É uma ironia. E o texto segue, então, aí dos versos 3 até o 6, quando as reações a esta chegada dos magos começam a acontecer. Né? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta,
E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Herodes não era judeu. O seu pai era edomita e a sua mãe era nabateia. Os nabateus eram um reino árabe oriental que ficava ali ao leste da região de Judá, Jerusalém. Foi um reino muito próspero, inclusive até o período de Paulo, mais ou menos, foi um reino bem próspero naquela região. Mas Herodes era um tipo de rei submisso, vassalo de Roma, ou seja, ele estava ali quase que como um governante de Roma na Judéia, e os seus interesses eram puramente pessoais. O povo judeu havia perdido toda a esperança de salvação e também de algum tipo de conforto, porque Herodes não era um rei que governava para o povo. Herodes governava apenas para si mesmo. Então você vê que a história é cíclica, né? Ela vai sempre se repetindo, o tempo passa, os homens morrem, outros nascem, mas a história humana é sempre a mesma. Os governantes governam em favor de si mesmos. Então, o povo de Israel era esse povo perdido, oprimido por Roma e negligenciado por Herodes. E como ele chegou a ser rei dos judeus, envolve aqui uma longa sucessão de tramas políticas que não vem ao caso agora a gente explorar, mas ele era conhecido por suas grandes ambições. Não é à toa que ele era chamado de Herodes o Grande, Ele expandiu o templo que havia sido reedificado lá na época de Esdras e Neemias, e ele deu um aspecto muito glorioso ao templo, haja vista o orgulho dos judeus, ao mostrarem ali as construções para Jesus e tudo mais, ou seja, ele havia feito muitas coisas, muitas obras importantes, em termos assim de símbolo do que essas obras representavam, mas ele também agia com muita violência para conter os levantes por parte de grupos do povo que o odiavam. A expectativa por um libertador era bem alta. Todo mundo esperava que alguma coisa acontecesse para que o povo fosse libertado de todo aquele jugo, não só de Roma, mas do próprio Herodes. É por isso que eles amavam homens como Barrabás. A gente, quando vê ali o povo escolhendo Barrabás, nós ficamos perplexos, como o povo poderia escolher Barrabás, mas devemos levar em consideração, irmãos, que eles não tinham o Novo Testamento, eles não conheciam a palavra de Deus como nós conhecemos, eles não tinham uma revelação da pessoa de Cristo como nós temos, por várias razões. Então, eles pensaram de forma bem prática. Barrabás era aquele sujeito que se apresentava para libertar Israel através da força das armas, do poder de ações imediatas e práticas. Movimentos libertários como dos zelotes, por exemplo, esses homens eram considerados heróis pelo povo. Então, Herodes vivia sempre às voltas com esses levantes desses grupos. E a presença dos magos, então, perguntando em Jerusalém pelo menino, causou grande apreensão ao povo. Porque as pessoas pensaram, bom, agora, será que nós vamos ter mais uma situação de levante? O que Herodes vai fazer, Todos temiam a reação do rei, é por isso que o texto diz aí, no versículo 3, que tanto Herodes quanto toda Jerusalém ficaram alarmados com a notícia que ouviram da investigação aqui dos magos. Então, quando ele toma consciência dessa notícia sobre o interesse desses estrangeiros num suposto recém-nascido rei dos judeus, ele logo se interessou. Se tivesse realmente fundamento isso, poderia significar uma série de ameaças para ele, tanto ao seu título de rei, como a sua posição de prestígio e privilégios que ele havia conquistado a duras penas com os romanos. Então, se a informação fosse real, mais do que ninguém, Herodes queria encontrar Jesus. Com que finalidade? Bom, o texto mostra aqui duas finalidades. Uma falsa e uma verdadeira, e é o que nós vamos ver aí na sequência, no verso 7, como nós vamos ver aí, na sequência, no verso 7
Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Então, é interessante isso, porque existe essa investigação de Herodes. À primeira vista, parece que ele tem a intenção realmente de adorar Jesus, porque se a gente não tivesse o restante do texto, seria essa a nossa impressão. Então, a primeira medida tomada por ele foi investigar, junto aos principais sacerdotes e escribas, a possível veracidade daquela notícia. O grupo que é chamado aqui de principais sacerdotes era formado pelo sacerdote em exercício na época e pelos que exerceram o ofício antes dele. Os escribas eram os intérpretes da lei, e esses grupos reunidos formavam o Sinédrio, que era a suprema corte judaica com quem os romanos deixavam o julgamento de questões religiosas. É por isso que quando Jesus é levado a Pilatos e ele identifica que a questão é religiosa, ele manda que Herodes resolva a questão, junto com o Sinédrio. Então, observe aqui que Herodes ele não pergunta se um Messias deve nascer, mas onde o Messias deve nascer. Versículos 3 e 4, ele pergunta onde o Cristo deveria nascer. Ou seja, mesmo ele não sendo um judeu, ele devia conhecer muito bem a tradição espiritual que levou a esperança messiânica até os seus dias. E qual foi a resposta dos sacerdotes e escribas? Aí, então, eles vão responder com o capítulo 5 de Miqueias, versículo 5. Vamos dar uma olhadinha lá em Miqueias? Deixa marcado aí Mateus. Vamos abrir em Miqueias. Miqueias 5. Miqueias fica antes de Naum. Agora ficou mais fácil, né? No versículo 2, ele vai dizer: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então é interessante que na profecia de Miqueias, nós vemos uma clara referência a alguém que não está limitado ao tempo. Ele diz que as origens são desde os dias da eternidade. Interessante isso, né? Como que o povo de Miqueias deve ter interpretado essa profecia? Eles devem ter ficado com uma grande pulga atrás da orelha. Como assim desde a eternidade? Não é? Dificilmente eles conseguiriam interpretar isso. E é muito interessante para nós percebermos o seguinte: Miqueias, ele anuncia que Deus deixou o seu trono e vem marchando para fazer guerra contra os reinos do norte e do sul, ou seja, Israel e Judá, Samaria e Jerusalém. Ou seja, Deus agora ele vem fazer guerra contra o seu próprio povo. Por quê? Por causa do pecado persistente do povo. Então, o povo eleito deveria ser punido por causa desse pecado. E essa situação está bem representada na ganância de homens, que ele vai dizer aí, se você quiser olhar no capítulo 2, ele fala: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade, planejam o mal, ao amanhecer eles o praticam porque têm poder para tanto, cobiçam campos, se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então eram pessoas gananciosas, cobiçosas, que desejavam ter cada vez mais, ambições desmedidas. O Senhor promete que vai puni-los, tirando deles tudo que eles possuem. Depois você pode olhar aí no versículo 4 em diante, não é? Esse pecado também está representado na conduta dos maus governantes, que exploram o povo e em nada o favorece, não é? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí,
já no capítulo 3, quando ele vai falar aí: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo, eles arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela e em carne vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticam. Ou seja, ele está falando agora aos governantes, né, que estão aqui enriquecendo às custas do sofrimento do povo. Percebe como a história é sempre a mesma? Não é? Parece que a gente está lendo o jornal de hoje, né? Ou de ontem. É muito interessante isso. E também nós vamos perceber que havia juízes que aceitavam suborno e desprezavam a justiça. Você pode olhar aí um pouquinho mais à frente, olha, ele vai dizer aí, não é? Versículo 9: escutem agora isto, governantes da casa de Judá e chefes da casa de Israel, que são os juízes, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, nós temos aqui, juntados nesse mesmo contexto de sentença, os falsos profetas que prometem paz enquanto o Senhor está anunciando juízo, né? E aí nós vamos ver isso em um outro momento, no versículo 5 do capítulo 3, quando diz o texto: assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Ou seja, palavra dura, não é uma palavra pesada contra os falsos profetas. E então ele vai falar bastante, vai falar de modo bastante forte em relação a isso. E é interessante que em tudo isso, o que o Senhor promete é cativeiro, né? Cativeiro ao seu povo. E esse cativeiro seria uma forma de Deus purificá-lo, porque haveria um remanescente que permaneceria. Então, ainda assim, o remanescente subsistirá, e é esse contexto que traz a promessa de um libertador, a qual nós acabamos de ler, e que vai ser conectada com Jesus por Mateus. É um pastor e um guia que o Senhor levantará para conduzir o seu povo, e ele governará com justiça, na força e na majestade do Senhor. Ele será aquele escolhido por Deus, ungido por Deus. E sob o seu cuidado o povo do Senhor habitará seguro, por causa dele o nome do Senhor será engrandecido em toda a terra. Veja aí na sequência do texto: portanto o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores, aqui está em dores e tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. Glória a Deus. Percebe como existe essa relação? Então, Mateus está simplesmente acendendo aqui uma luz, mas quando você vai ali procurar a origem, não é? Quando você pega o fio e vai olhar onde é que está a fonte, você vai ver que tudo está conectado às promessas do passado, né? Mas Herodes não sabia de nada disso. O que Herodes sabia é que havia uma ameaça muito séria à sua situação e ele queria destruir essa ameaça rapidamente. Então aí ele vai fazer uma busca, né? Porque depois de investigar com os líderes, ele traça um plano, tentando usar os próprios magos para que eles sirvam como uma espécie de agentes infiltrados ali
e depois venham com a informação para levá-lo até Jesus. Então, é isso que ele vai prometer aqui no 7:8 que nós acabamos de ler. Então, ele pergunta pelo tempo em que a estrela havia aparecido a eles. É certo que já fazia ali as suas contas para deduzir quanto tempo o menino poderia ter de nascido. Não é? Isso vai definir o seu plano de ação e fica bem mais claro lá na frente, a gente vai ver daqui a pouco. E depois ele revela o porquê do seu interesse. Né? Aí nós vemos a finalidade falsa. Ele diz, não, quando vocês o encontrarem, vocês venham me dizer, porque eu também quero ir adorá-lo. Não é? Então, nós que já conhecemos a história, podemos identificar nisso falsidade, mentira, mas os magos não conheciam a história. Eles tinham somente a palavra de Herodes, um rei judeu, a quem eles nem conheciam. Né? Então, é interessante porque tudo isso indica que os magos confiaram plenamente nas palavras de Herodes. É a impressão que a gente tem na sequência da narrativa, aí nos versos 9 e 10, né, onde nós vamos ler, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. É engraçado que nas ilustrações de Natal, né, nós vemos os magos sendo guiados pela estrela em todo o caminho percorrido desde o Oriente. Né? Aquela estrelinha vai ali na frente e os magos, né? Tem até uma criança que faz o papel da estrelinha, né? E depois os magos vão ali seguindo a estrela. Mas, na verdade, o fato é que a estrela havia aparecido lá uma vez só e depois sumido. Tanto é que eles vão a Jerusalém para perguntar onde é que o menino estava, né? Onde é que estava o rei dos judeus. Tanto que eles têm essa necessidade de perguntar, justamente porque a estrela não havia aparecido mais depois daquela vez. Ela apenas apareceu como um sinal para eles. Né? Agora, depois da conversa com Herodes, a estrela reaparece. Aí no versículo 9, né, diz que eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E quando eles viram a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ou seja, a visão da estrela os alegrou, porque eles pensaram, afinal, nós vamos conseguir cumprir a nossa missão. Né? O motivo de nós estarmos aqui sem a estrela, nós não teríamos como chegar onde o menino está. Então, eles entram na casa no versículo 11, e diz aí que viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. É claro que aqui provavelmente não seria mais o estábulo, né? No Natal também a gente tem todo aquele contexto ali, os magos ali no estábulo, só que nesse momento eles já não estavam mais no estábulo, eles estavam numa casa, e provavelmente de algum parente deles, né? E aí, né, nessa casa é que os magos chegam, e ali a gente vê que eles são homens ricos, porque diz aí o versículo 11 que eles abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, o ouro é riqueza em qualquer tempo, né? Seja naquela época, seja hoje. Mas incenso e mirra, hoje, principalmente mirra, não tem muito valor para nós, assim, em termos comparativos. Mas naquela época, isso tinha muito valor, grande valor. Né? Não esqueçamos que já houve uma guerra da noz moscada. Não sei se você chegou a conhecer essa história, mas já houve uma guerra da noz moscada porque as especiarias eram tão raras e tão cobiçadas na Europa, né, e elas só existiam lá no Oriente. Então, o caminho, inclusive, que eles percorriam com essas especiarias para chegar até a Europa era um caminho muito perigoso, porque havia muitos bandidos, assaltos, e porque essas especiarias custavam muito caro. Então, tudo aqui, né, tinha um valor considerável. E esses homens ricos, eles tiraram, então, do seu tesouro para honrar o rei dos judeus.
o significado de cada item não é relevante. A gente às vezes vê nas pregações de Natal, as pessoas pegam cada item ali, não, o ouro é porque Jesus era rei e tal, o incenso porque ele era sacerdote, a mirra, não é? Enfim, cada coisa, mas isso não é importante aqui. O que importa é que esses homens, que são ricos e pagãos em alguma medida, eles vieram de muito longe para se prostrarem perante um menino de Belém de Judá. E por que eles fizeram isso? Porque eles reconheceram neste menino o rei Messias prometido desde o passado. Isso é o que é importante para Mateus. Ele quer mostrar que a identidade de Jesus, ela é estabelecida e ela é muito bem comprovada desde o princípio, tanto pelas profecias, né, do passado, quanto pelas atitudes surpreendentes de pessoas como esses reis magos, que foram capazes de identificar, não é, o cumprimento das antigas promessas na pessoa de Jesus. Muito bem, então, a gente percebe que os magos aqui, depois que eles fazem o que tem que fazer, eles simplesmente vão embora. Né? O versículo 12 vai dizer que, tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos imaginar que não tivesse havido essa advertência. O que teria acontecido? Os magos teriam ido direto a Herodes, né? Afinal de contas, ele era o rei dos judeus. E se o rei que vai nascer é rei dos judeus, então está tudo em família, né? E aí, eles certamente teriam feito isso. Mas Deus se encarrega de frustrar os planos de Herodes. E sem essa intervenção, é provável que tudo tivesse acabado de uma outra forma, né? Essa é a primeira vez no texto que surge aqui uma intervenção divina direta, no sentido de encaminhar ali os eventos, de tal forma que eles cumprissem os seus propósitos, né? Agora, chegará o dia em que Deus vai entregar a vida do seu filho para ser tirada pelos homens, mas agora não é esse o momento. Então, daqui para frente nós veremos várias vezes essas intervenções de Deus nesse sentido de conduzir a história de acordo com os seus propósitos. E aqui é bom a gente fazer uma pequena pausa para pensar um pouco sobre tudo que nós já vimos. Pelo menos 3 coisas nós poderíamos destacar até aqui. A primeira delas é que Deus realiza os seus propósitos no mundo sempre de forma surpreendente. Deus nunca é previsível, Ele nunca age da forma como nós esperamos que Ele agisse, ou como nós esperávamos que Ele agisse. Deus sempre nos surpreende, né? E é assim que Ele vai trabalhar durante todo esse processo aqui, do nascimento de Jesus, com essa chegada dos reis magos para homenageá-lo, e a estratégia perversa e maligna do coração de Herodes. Ao mesmo tempo, nós vemos que a presença dessa criança no mundo, ela está alinhada com as promessas mais importantes que foram feitas ao povo eleito no passado, e toda a consumação do reino de Deus depende da vida, da existência dessa criança. Então, Deus, Ele trabalha de uma forma muito misteriosa aos nossos olhos. E aqui, qual foi o problema de Israel? O problema de Israel foi não confiar em Deus. Foi confiar no seu discernimento, no seu julgamento, mais do que no propósito de Deus e na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Por isso não puderam identificar em Jesus o Messias, porque o plano de Deus não se conformava ao plano dos judeus. Isso acontece muito conosco, né, irmãos? Às vezes até as nossas orações são respondidas, mas a gente acha que não, porque Deus não fez como nós queríamos, como nós planejávamos, como nós esperávamos. Então nós achamos que Deus nos frustrou, ou que Ele não fez a obra como deveria ter feito, simplesmente pelo fato de Ele não fazer como esperávamos. A segunda coisa importante que nós percebemos aqui é que tudo o que acontece neste mundo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, faz parte de um plano determinado por Deus.
Todas essas coisas aqui, elas estão, todas elas, tanto o bem quanto o mal, tudo aqui está alinhado dentro desse propósito maior que Deus tem. E isso também deveria trazer tranquilidade ao coração daqueles que são do Senhor, aqueles que creem em Deus, porque eles deveriam entender que por mais que a história pareça estar saindo do controle, por mais que pareça que as coisas estejam todas elas nas mãos dos homens, a verdade é que os homens não têm nada nas suas mãos. Herodes não tinha nada nas suas mãos. O que ele tinha, na verdade, era uma posição de autoridade que foi dada pelo próprio Deus para um fim específico. Mas não havia nada que estivesse sob o seu controle. Tudo estava sob o controle de Deus todo o tempo. E a terceira coisa importante que nós devemos também perceber é que Deus sempre levará a cabo os seus propósitos. Porque ainda que as nossas possibilidades falharem, Deus sempre agirá de maneira extraordinária para levar a nossa vida a cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós. Tudo aquilo que Ele tem em nós. Tudo que Ele quer nos conceder e tudo que Ele quer que nós façamos para a sua glória e para a sua honra. Então, já temos aqui muitas lições importantes a aprender, não é? E, na sequência do texto, nós vamos ver, então, a introdução de um outro momento, né? Nós aqui já temos 3 momentos. O primeiro momento é a chegada dos magos, né? A visita deles a Jerusalém, a pesquisa que eles fizeram. O segundo momento é o momento da reação de Herodes. Agora nós já temos um terceiro cenário, que é o cenário em que Deus vai falar com José a respeito do que fazer com Maria e Jesus. E aí o verso 13 vai dizer que depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aqui nós temos várias coisas acontecendo, né? Primeiro, a fuga. Nessa outra mudança de cenário, o Senhor fala diretamente com José. E aqui nós temos revelado a verdadeira finalidade de Herodes em querer saber onde está o menino. O próprio Deus é quem fala: olha, ele está procurando o menino, não é para adorá-lo, é para matá-lo. Então fujam. Né? Imagine o crente triunfalista lendo esse texto, ele vai dizer: poxa, por que Deus não mandou um exército de anjos, né, ali para desembainharem as espadas flamejantes e defenderem o Filho de Deus? Afinal de contas, ele era um Filho de Deus. Porque hoje as pessoas acreditam que pelo fato de elas serem filhas de Deus, elas são intocáveis, nenhum mal vai acontecer a elas, né? E elas não vão ter que fazer, muitas vezes, um trabalho duro para poder sobreviver a determinadas circunstâncias. Mas, irmãos, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina, porque, veja, em nenhum momento aqui Deus julgou que seria desonroso para José fugir, para salvar a sua vida, a vida do seu filho e a vida da sua esposa, não é? É um outro aspecto também misterioso para nós. Por que é que Deus não age como um herói Marvel nesse momento, né? E toma uma atitude heróica para poder salvar o seu filho? Por que Ele usa esses meios tão humanos, tão comuns, né? Tão temporais para resolver determinadas coisas? Irmãos, porque Deus, Ele envia o seu Filho ao mundo não como alguém que está vivendo numa redoma de vidro, mas o seu Filho precisa experimentar, desde o início da sua existência, todos os dissabores, todas as dores, todas as angústias, todas as aflições que são pertinentes aos seres humanos. É justamente isso que afirma o autor aos Hebreus, quando ele diz que Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, para que Ele pudesse usar para conosco de misericórdia.
ou seja, para que ele pudesse nos compreender, saber o que a gente passa, saber que existem momentos na nossa vida em que a gente tem que fugir, né? A Bíblia tem dois verbos que usa constantemente para nos dar a diretriz em relação a como devemos agir em certas circunstâncias. Uma é resistir e a outra é fugir, né? Fugir da aparência do mal, né? E resistir ao diabo. Então, a questão aqui é que era um momento de fugir. Fugir de uma ameaça real que estava sendo feita contra Jesus e contra a própria família de José. Então, nós vemos aí que tudo foi feito às pressas e em sigilo, né? Diz que José tomou de noite o menino e a mãe, versículo 14, primeira parte. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. É muito interessante porque antes desse momento de fraqueza, o Senhor concedeu a José e Maria o conforto de saber que aquilo que havia sido dito lá atrás a respeito de Jesus era verdadeiro. Porque a atitude dos reis do Oriente confirmou que era verdadeiro. Então, antes de viver esse momento de fraqueza, eles viveram um momento de intensa consolação, principalmente José, por saber que a atitude que ele tomou de confiar na palavra de Deus foi a melhor escolha, porque, de fato, Deus estava em tudo aquilo, né? Agora, o Senhor vai mostrar que Ele não está conosco apenas nos momentos de glória, de confirmação, de exaltação, Ele também está conosco nos momentos em que nós estamos no vale, no tempo da aflição, da angústia, né? Então, José toma o menino e a sua mãe e parte para o Egito à noite, e aí diz que ele ficou morando lá até que Herodes morresse, né? E isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Imagine que situação, né, que eles foram viver lá no Egito. Será que eles ficaram torcendo para Herodes morrer logo? Acho que não, né? Afinal de contas, eles eram tementes. Isso não acontece com a gente também, irmãos? Quando a gente vê uma autoridade agindo de uma forma tão atravessada, tão iníqua, o nosso coração de vez em quando não passa também: poxa, o Senhor bem que podia, né, dar o cabo logo dessa criatura para que ela fosse... Mas aí depois a gente pede perdão pelos nossos maus pensamentos, né, porque Deus não quer que a gente pense dessa forma. Mas certamente isso passou pela cabeça deles lá no Egito, né? Será que Herodes vai demorar muito ainda, né, para ser chamado, seja lá para onde for? Então, são coisas que acontecem também conosco, né? São situações bem corriqueiras que José e Maria estão vivendo aqui. Então, você percebe como é que Deus trabalha? Deus não trabalha com asepsia, né? Vou colocar agora, vou salvar a humanidade, mas eu vou colocar umas luvas, né, uma máscara, um capacete, uma roupa antivírus para poder me relacionar com essa gente. Não, Ele envia o seu Filho para viver em todo esse contexto aqui de pó, de realidade, de limitação, de fraqueza, de sofrimento, de fuga, de humilhação, não é? De insegurança, de incerteza. Tudo isso está acontecendo aqui nesse pequeno relato que nós estamos vendo no Evangelho de Mateus. Agora, por que eles fugiram para o Egito? Bom, nós poderíamos citar duas razões objetivas e uma teológica. A primeira razão objetiva é porque o Egito ficava relativamente perto, né? Muito mais perto do que as nações ao Oriente, né? E, enfim, o Egito era a terra estranha, estrangeira, um lugar de segurança onde Jesus poderia ir e que ficava mais perto. Segundo, é que estava fora da jurisdição de Herodes. Herodes não tinha nenhuma autoridade no Egito, portanto, Jesus poderia ficar seguro ali sem que ele corresse o risco de ser alcançado por Herodes. A terceira razão, que é a razão teológica, é que assim se cumpriria plenamente a profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Então, se você puder vir comigo a Oséias, eu tenho que correr aqui porque
Está quase na hora de terminar. Oséias, capítulo 11. O que diz aí? Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Olha só. É interessante, né, que esse filho aqui que Deus chama, Mateus faz duas coisas. Primeiro, ele confere a Israel um caráter messiânico no Antigo Testamento, ou seja, Israel era um tipo de Messias, o povo de Israel era um tipo de Messias no Antigo Testamento, né? A diferença é que esse Filho de Deus, diz aí o texto, quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Ou seja, então Deus ele fala aqui como um pai, ele vai dizer, eu ensinei Efraim a andar, tomei nos braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Então, uma série de palavras que o Senhor vai falar sobre o modo como Israel se afastou desse Deus que é Pai, através das suas ações. Por outro lado, Jesus Cristo é o Filho totalmente obediente de Deus. É aquele que fez todas as coisas segundo a vontade do Pai, que cumpriu os propósitos do Pai em sua vida terrena, em todas as coisas, nas mínimas, nas pequenas e nas grandes. Então, por isso, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Como nós falamos, Mateus faz aqui, não é ele reconta a história mostrando que Jesus vai aperfeiçoar a história de Israel dentro da sua própria história. Então, Jesus é o Filho de Deus por excelência. E nós vamos ver isso aí no capítulo 3, se você avançar aí, virar uma página, você vai ver que lá no finalzinho, no versículo 17, quando Jesus é batizado e ele sai das águas, então tem toda aquela simbologia, né? Que ele sai da água, eis que o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre ele como em forma de uma pomba, e do céu vem uma voz que diz, eis que uma voz dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ou seja, esse é o Filho do meu prazer, da minha satisfação. Esse é o Filho que faz toda a minha vontade, né? Assim como em João capítulo 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Israel foi a videira dileta do Senhor, uma videira que também não frutificou. Então, em tudo que Israel falhou, Jesus foi bem sucedido no sentido de fazer a vontade do Pai. Em Isaías 49, Israel é apresentado como uma luz que Deus acendeu no mundo, mas essa luz se apagou, né? E lá em João capítulo 8, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Ou seja, então existe toda essa relação de releitura do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é, de fato, o Israel que deu certo. O Israel que fez tudo segundo a vontade de Deus, o Israel que obedeceu o Pai em tudo, e por isso ele recebeu a herança das nações, por isso ele foi colocado sobre um reino que está sobre tudo e sobre todos, e é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que todos os seus inimigos serão postos como estrada dos seus pés. Louvado seja Deus. Então, tem todo esse sentido aqui, não é? Como a gente está percebendo. O verdadeiro Filho de Deus não é Israel, e sim Jesus. É provável que José, Maria e Jesus tenham vivido entre os judeus no Egito, porque havia muitos deles vivendo por lá, né? O fato é que ali foi um refúgio até que Herodes morresse, né? E a gente vai ver aí que existe essa relação na sequência do texto, né? E a seguir, o que Herodes faz? Quando ele percebe que ele foi enganado pelos reis, pelos magos, na verdade, ele começa a tomar uma atitude drástica, que já estava, imagino eu, planejada no seu coração lá atrás, mas que ele achou que talvez não precisasse lançar a mão dela, né? E aí fica claro por que ele fez a pergunta sobre o tempo em que eles tinham visto a estrela, né? Lá no versículo 7,
diz que eles perguntou a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Aí agora no 16, diz que vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Ou seja, ele fez os cálculos e percebeu, bom, Jesus deve ter 1 ano e pouquinho, então, para não cometer erros, de 2 anos para baixo, pode matar todo mundo. Nós achamos uma coisa terrível esse banho de sangue, né? E de fato é. Mas a gente deve entender, gente, que as coisas funcionavam naquele tempo dessa forma, né? Para um governante era comum ordenar assassinatos em série. Era muito comum. É por isso que quando a gente vê os textos lá de Saul, quando Deus manda, né, eliminar tudo, galinha, cachorro, papagaio, periquito, tudo. E aí o Saul vai e poupa algumas pessoas e alguns animais, e aí ele é repreendido por Samuel. Né, e a gente fica com o coração meio, né, conturbado nessa hora, pensando, poxa, onde está o Deus de misericórdia? É por isso que, a partir do século IV, começaram a haver movimentos para desacreditar com o Antigo Testamento, né, como o macionismo, por exemplo. Macião foi um homem que dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de ódio e o Deus do Novo Testamento um Deus de amor. Portanto, os textos que se relacionavam ao passado deveriam ser esquecidos, né? Mas a gente tem que levar em consideração a questão cultural, os hábitos da época, os costumes da época e as circunstâncias também, né? Às vezes, essa ordem para assassinatos em série acontecia dentro da própria família do governante. Isso era muito comum. Hoje, é claro, né, a gente vive num outro tempo, graças a Deus, né, e muito diferente daquela época. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa levar em consideração essas diferenças de cultura, de tempo, de hábitos, né, e de circunstâncias também, para a gente não cair no erro de muitos que querem fazer uma revisão na Bíblia, né? Não é esse o caso. Muito bem, aí também nós vamos encontrar no versículo 17, que diz que então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Se você for lá no texto de Jeremias, né, você vai ver que existe uma razão de ser também para a inclusão desse texto aqui. Embora a citação de Jeremias feita por Mateus fale de tristeza pela perda dos filhos de Raquel, e aqui ele está se referindo ao desterro para o exílio, né, quando Israel foi levado para o exílio, o contexto em Jeremias é de promessa de resgate e de restauração. Né, o Senhor diz, enxugue as lágrimas, Raquel, e reprima o choro. Dá uma olhada depois lá em Jeremias 31, você vai ver que é um texto lindo. Ele diz, porque o seu trabalho será recompensado, há esperança para o seu futuro e os seus filhos serão devolvidos à sua terra. É uma promessa de restauração, de esperança. É justamente o que Deus promete aos que creem nesse menino, que aqui está sendo ameaçado de morte. Através dele, o que Deus promete para o mundo é resgate e restauração num reino glorioso, para todo aquele que crê. Não é? Então, tem todo sentido ter sido citado aqui o texto de Jeremias. Você percebe como o texto é puramente intencional? Tudo aqui tem uma razão de ser. E essa é a riqueza, né, da leitura bíblica, quando nós conseguimos perceber que existe uma intenção, uma razão de ser para cada texto, para cada porção, para cada afirmação. E aí, caminho de concluir, nós vamos para o verso 19 a 23, que fala da última etapa, do último cenário, né, dessa construção que Mateus faz aqui, que é a volta do Egito e a mudança para Nazaré, versículo 19 a 23. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe
e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isaías capítulo 11, versículo 1. Diz aí, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Então, não parece ter a ver com Nazaré aqui, né? Mas tem a ver, tem tudo a ver, de fato. E a gente vai chegar lá. Depois da morte de Herodes, então o Senhor envia de novo, né, o anjo para falar com José, 2 vezes aqui. Como a gente havia antecipado na introdução, né, a infância de Jesus é muito assemelhada por Mateus à infância de Moisés, né, que a gente viu a criança indefesa, a perseguição, o extermínio das crianças, o livramento trazido pelo Senhor, e também a menção clara a Israel, que desce ao Egito levado por Deus e depois também é resgatado de lá. E nesse aspecto em particular, nós já vimos que o próprio Mateus o identifica com o título de Filho de Deus, que era atribuído a Israel no passado, tudo mais, e associa o êxodo ao êxodo de Jesus, né? Então, aqui a gente percebe que quando eles voltam do Egito, quando eles são resgatados do Egito, existe ainda uma ameaça. Porque o Herodes era um título, não era um nome, né? E o Herodes que estava agora reinando era Arquelau, filho do Herodes o Grande. Então ainda existia o risco, a ameaça, né? E diz que José, quando tomou o menino e voltou para a terra de Israel, ouviu que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, e teve medo de ir para lá. E diz então que, tendo sido avisado por Deus em sonhos, José foi para a região da Galiléia. Ou seja, de novo o Senhor intervém. Agora a pergunta é, por que Nazaré? Aqui tem uma razão prática e uma razão teológica, né? Nazaré era longe o bastante para não despertar suspeitas em Herodes Arquelau. Ou seja, ele não sabia quem era aquele menino que estava voltando com seus pais, e se eles fossem morar bem longe, ele não teria como saber, não é? Então, essa é a razão prática. E a razão teológica é para que se cumprisse a promessa, a palavra do Senhor por meio dos profetas, especialmente Isaías, aqui seria na versão hebraica, porque Nazaré significa broto, broto verdejante, o que está de acordo com a palavra de Isaías, né? Do tronco de Jessé sairá um rebento ou um broto, né, que trará o cumprimento nas promessas do Senhor. Ele será o renovo para Israel. Então, o significado aqui é bem mais profundo. A intenção é destacar a origem humilde do Messias de Israel e também a condição desprezada em que ele viveria e morreria. Essa é a leitura que os judeus não souberam fazer do Antigo Testamento. Em vários momentos lá atrás se destaca esse fato, né? Isaías 53, vamos ver um texto que a gente já conhece bem, porque nós lemos constantemente aqui por ocasião da Santa Ceia. Versículos 1 e 2, olha, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E o versículo 8 ainda, para completar, vai dizer: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Salmo 22, versículos 6 a 9. Mas eu sou verme e não sou um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que os livre, salve-o, pois nele tem prazer. Até o versículo 9. Contudo, tu és quem me faz nascer, me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. Ou seja, o próprio Salmo 22, que é um salmo conhecidamente messiânico, ele já faz esta previsão, não é? Inclusive, existem citações aí, versículo 1, Mateus 27, 46, e também versículo 8, Mateus 27, 43, depois versículo 7, Mateus 27, 39, Marcos 15, 29, Lucas 35, 23, 35, que são ali as cenas da crucificação, quando vai ser associado ao Salmo 22. Não é? Depois, um pouquinho mais à frente, Salmo 69, versículos 8, 20 e 21. Salmo 69, 8, 20 e 21. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. 20 e 21 agora. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Um texto bem clássico também, né, que vai ser citado ali em Mateus 27, 48, né, todas essas cenas da crucificação, João 19 também nesse caso aqui. E Daniel 9, 26, né, quando Daniel também vai dizer que o ungido que Deus vai levantar, ele será morto e não tem nada. É interessante essa expressão que Daniel faz, muito direta. Diz que ele será morto e não tem nada, ou seja, totalmente desprezado. Resumo, irmão, se Jesus fosse pastor hoje de uma igreja no Brasil, ele seria pastor de uma igreja de uns 3 ou 4. Porque ele não tinha um perfil legal para colocar nas redes sociais. Entende? Jesus era um pobre, era um homem que não tinha nada para chamar realmente de seu. No entanto, ele era e é o Senhor de tudo e de todos. É aquele para quem Deus entregou o governo das nações. Então, nos ensina o quê? Não podemos julgar pela aparência, né? Não é o que a Bíblia nos ensina? Então, nos evangelhos, a região da Galileia, e especialmente Nazaré, já havia se tornado sinônimo de indigência e desprezo, não é? É interessante que, quando Natanael é chamado, Filipe chama Natanael, João capítulo 1, versículos 45 e 46, e Filipe fala assim: olha, encontramos o Messias, né? Ele é de Nazaré. Aí o Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para você ver como Nazaré era famosa naquela época. E em João capítulo 7, 52, os judeus vão dizer que não se levanta profeta, eles falam com Nicodemos, não se levanta profeta na Galileia. Ou seja, na Galileia não vem nada de bom, né? Galileia era a região onde ficava Nazaré. Então, você vê que existe toda essa associação. Então, quando Paulo diz que Jesus se humilhou, irmãos, isso não é figura de linguagem, isso é um fato, uma realidade, né? Ele escolheu deliberadamente se humilhar e viver neste mundo como um homem despossuído, né?
para que ele pudesse se identificar com tudo e com todos. Então, apesar de ser o Messias legítimo, né, a conclusão de Mateus é que Jesus é rejeitado pelo seu povo desde o início. E aqui nós vemos que essa rejeição vai perseguir Jesus o tempo todo, né? Se você observar, você vai ver que durante todo esse tempo ele sofre dessa rejeição, durante o tempo do seu ministério, pelos seus discípulos, algumas vezes, né, ele vai ser questionado, ele vai ser rejeitado pelos judeus, pelas autoridades do povo, ele vai ser rejeitado pela sua própria família, né? Pela sua própria família. Lá em Marcos 3, a sua família quer expulsá-lo da região onde ele está, porque eles não querem passar vergonha. Jesus vai embora, porque você faz a gente passar vergonha, né? A perseguição que a gente vê aí dos versos 13 a 16, que ele sofreu também durante toda a sua vida, a vocação ao martírio e à humilhação, né, que vai ser comprovada ali na sua cruz. Mas o que nós vamos observar também é que sempre o pai está ali conduzindo o seu filho nos seus propósitos, não é? E se o filho vai para o Egito e volta, assim também o filho morre, mas ao terceiro dia ele se levanta dos mortos. Então existe toda essa relação, né, do trabalho e do cuidado do pai com o filho, e, enfim, tudo isso aqui está meio que como uma espécie de introdução ou uma amostra grátis do que vai acontecer ao longo de toda a vida de Jesus. E, resumindo, apesar da oposição do mundo, irmãos, Deus sempre faz cumprir o seu propósito salvador. Deus não tenta salvar ninguém. Ele salva quem ele determinou que deve ser salvo. De um modo ou de outro isso vai acontecer. Porque Deus faz tudo aquilo que ele tem que fazer. Não é? Herodes morreu. Jesus permaneceu. Não é? Esse é o fato a ser destacado aqui. O perseguidor virou história. O perseguido, né, se tornou eterno. Aliás, é eterno, né, mas veio a este mundo e voltou para a eternidade, deixando aqui para nós um caminho para que nós possamos estar junto a Ele, na sua presença. Então, 4 aplicações para nós orarmos, e depois, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, também pode ser feita. Primeiro, nós devemos nos lembrar que o nosso Salvador é idôneo. Ele é idôneo porque ele conhece bem a rejeição e a opressão deste mundo pagão, deste mundo cheio de iniquidades. Então, ele é capaz de consolar aqueles que sofrem também da rejeição e da opressão deste mundo. A segunda aplicação é que nós devemos andar por fé, confiando no cuidado e na provisão de Deus. Porque mesmo que em algum momento os propósitos que Deus tem para nós forem ameaçados, Ele vai intervir de modo sobrenatural para fazer cumprir esse propósito nas nossas vidas. Terceiro, nós precisamos estar preparados para lidar com a oposição à vontade de Deus neste mundo, porque ela sempre vai acontecer. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, e todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, que quer viver uma vida de fidelidade, de piedade, enfrentará oposição. Paulo fala isso claramente. E 4, devemos estar certos de que assim como Herodes passou e Cristo permaneceu, esse mundo também vai passar e nós vamos permanecer, se nós fizermos a vontade de Deus. Né? Como João afirma, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Bendizemos, exaltamos, adoramos o nome de Jesus, rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. Vamos orar, curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, esse tempo de instrução no Evangelho de Mateus. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado que o texto traz para nós nesta oportunidade. Nós queremos te pedir, Senhor, que o nosso coração seja conformado à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiar
na tua condução da história, porque o Senhor sabe como fazer as coisas de uma maneira perfeita, de tal forma que até o mal cumpre um propósito teu. As perseguições que sofremos, as lutas que enfrentamos neste mundo, a oposição daqueles que se levantam contra a tua vontade, ó Deus, tudo contribui para o bem daqueles que te amam. E a tua palavra afirma isso. Nós te louvamos pelas lições aprendidas aqui no Evangelho de Mateus. Ó Deus, acima de todas elas, nós te louvamos pela certeza que esse texto nos dá, que tudo que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas será realizado. O Senhor fará. Ó Deus, nós não vamos partir deste mundo antes do tempo, não vamos sofrer nada que o Senhor não nos capacite a suportar, não vamos passar por nenhum vale pelo qual o Senhor não passe conosco, e mesmo que o Senhor nos levar a situações que talvez nos diminuam por um momento, nos humilhem em alguma situação, mas ainda assim, Senhor, isso será para que redunde num tempo de exaltação, ó Deus, contigo na tua presença, de acordo com a tua vontade e propósito para nós. Então nós te pedimos, dá-nos essa confiança, esta certeza, essa paz que pode encher os nossos corações. Nesse momento em que nós precisamos tanto de paz, de serenidade, de sensatez e, sobretudo, de fé, Senhor, para confiar em Ti e ter esperança naquilo que a Tua palavra diz. Nós te pedimos com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém.